Olá, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Na Íntegra. Nós temos hoje aqui como convidado o governador Eduardo Riedel para falar sobre política, sobre economia, sobre as informações do governo do estado. Governador, queria primeiro agradecer o senhor por estar aqui, obrigada, e já começar perguntando para o senhor sobre sua viagem recente aí, onde o senhor pôde perceber que o estado tem novos mercados para colocar os seus produtos e não ser tão impactado como se imaginava inicialmente por conta do tarifaço, né, do governo americano. É isso, Maristela. Primeiro, prazer estar aqui com você, né, conversando com todos os ouvintes, espectadores daí do Na Íntegra. E a viagem ela serviu muito para a gente enxergar um pouquinho, né, essas oportunidades que estão presentes na área comercial dos produtos sul-mato-grossenses, né, e conversar com as empresas também, aqui e fora. E é claro que o tarifaço ele assustou bastante, né, por conta inicialmente de todas as possíveis consequências do ponto de vista econômico para essas empresas, né? Depois foi revisto, alguns produtos chaves do Mato Grosso do Sul ficaram de fora, né? Que é o caso da celulose, é o caso do gusa, e isso foi extremamente importante, mas outros permaneceram, né? Como carnes, por exemplo, e talvez o produto mais sensível que está sentindo hoje é a tilápia, né? Nós temos duas indústrias aqui importantes e que tinham um mercado de exportação para os Estados Unidos bastante forte. E a gente buscou essas alternativas e estamos conversando com o empresário para mitigar os problemas. Mas é uma nova ordem que se impôs a partir da maneira de atuar do presidente Trump, não é com o Brasil. Né? Na Índia a gente pôde sentir isso muito forte, eles estavam muito preocupados, estão num jogo de tensionamento grande também, porque lá a imposição era para não importar o petróleo russo, né, e eles são muito vinculados a essa fonte de importação. Então, o mundo todo, no Japão também a gente sentiu, o mundo todo está falando disso. Então, às vezes a gente valoriza muito aqui a nossa realidade, mas é uma realidade que está posta numa nova ordem comercial global e, claro, com uma série de interesses geopolíticos por trás, né? E a gente vai ter que aprender a lidar com isso enquanto Estado e enquanto país. Acho que essa é a nova orientação. O senhor fez a sua viagem junto com um grupo de empresários, né? E imagino que tenha recebido muitos empresários. De forma geral, houve uma apreensão. O senhor ficou muito apreensivo quando isso apareceu, essa notícia? No início, sim. No início, sim, porque a gente desconhecia a real dimensão, né, do que iria acontecer. Então, a gente ficou apreensivo. O Estado ele tem no seu portfólio de empresas um conjunto delas baseados, por exemplo, em carnes. Suíno, frango, bovino, peixes, e que é uma indústria importante do Estado, ela como um todo, né? Não é um frigorífico ou uma empresa, são dezenas de empresas que atuam nesses mercados, empresas grandes. Mas a gente começou a perceber que elas também começaram a se organizar e redirecionar parte desse produto. O mercado interno nosso é muito forte, e começaram a se organizar. E a viagem ela teve esse aspecto também de ratificar essa posição, né, de mostrar para esse lado do mundo e grandes mercados consumidores o que a gente tem de possibilidades e oportunidades, né, e foi muito produtivo nesse sentido. Então hoje eu acho que o sentimento é de maior tranquilidade em relação a essa realocação, vamos dizer assim, de mercados. Agora, nós temos que retomar a conversa com os americanos. É um mercado extremamente importante. E não estamos falando só de produtos, nós estamos falando de uma aliança estratégica. Eu acho que vai muito além de uma questão comercial. A gente não pode, dada a nossa história, isso é o meu ponto de vista, tá, Maristela? Dada a nossa história, ter um rompimento ou uma discussão que prejudique a relação Brasil e Estados Unidos. Assim, não é uma questão que diz respeito exclusivamente ao Brasil, assim, o senhor, no começo do ano, o senhor até falou, assim, vai dar uma bagunçada no coreto, foi mais ou menos essa expressão que o senhor disse, E deu, porque né? ele defende uma política protecionista, o presidente Trump, Isso. e o senhor defendia naquele momento que, assim, que é preciso do multilateralismo, assim, o senhor acha que esse tipo de política conflituoso, assim, isso vai acabar sendo superado pela realidade, como se viu aí na questão do comercial, por exemplo? Eu acredito que sim. O presidente Trump ele tem um estilo, né? Você vê que ele começou o mandato e todo mundo ficou ali muito impactado com
com algumas frases de efeito que ele usou, né, do tipo, vou anexar o Canadá, 51º estado, a Groenlândia vai ser nosso, o Canal do Panamá, né? Nós vamos mudar o nome do Golfo do México, né? Então, assim, são posições, é um estilo de negociação. Ele é um negociador por essência na vida dele, né? E quando eu falei vai bagunçar o coreto, vai porque nós não estamos falando de um país, né, qualquer, nós estamos falando da maior potência global, 29 trilhões de dólares de PIB, né? Um mercado consumidor gigante, uma renda per capita alta, com um conjunto de empresas de influência global. Então, não é trivial isso. E a nossa história no Ocidente, na relação com os Estados Unidos, envolve defesa, envolve energia, envolve temas altamente estratégicos e relevantes, né? Então, você não descarta isso da noite para o dia. E nem deve, na minha opinião. Vai deixar bem claro. Eu acho que a gente tem que retomar o diálogo, discutir com seriedade todos os pontos que devem estar na mesa, né, envolvidos nisso, e não politizar o assunto, né? Agora, isso não faz também com que a gente feche o olho para a Ásia. A China é um grande parceiro comercial, o Japão é um grande parceiro comercial, os tigres asiáticos, né, todos aqueles países, a Indonésia, a Malásia, são empresas de lá que estão investindo aqui no estado. A Singapura é um hub de todos esses países e essas empresas, e por isso a gente foi lá. Mas são as empresas de lá que estão fazendo esses investimentos aqui, e lá tem um mercado gigantesco também e em ascensão. Então a gente tem que ter esse pragmatismo comercial com muita clareza e transparência. Essa agenda nós que temos que impor. E me preocupa muito a politização de uma agenda que não deve ser política. Que não deve ser política, deve ser pragmática. O senhor pode dizer que Mato Grosso do Sul já conseguiu implementar o que tinha sido planejado de cadeias produtivas, aí de setores, ou ainda tem mais para se atrair para cá de investimento, sempre de tem, indústrias, né? De processamento? Sempre tem. A gente está muito focado nesses 2 vetores de desenvolvimento, 3 na verdade, né? Que é segurança alimentar, energia e sustentabilidade. Eu falo sustentabilidade porque eu encaro como um vetor de desenvolvimento. E eles têm desdobramentos muito grandes, né? Quando a gente fala de energia, a gente está falando de atração de uma série de indústrias que estão exigindo energia renovável na sua base de funcionamento, né? E a gente tem se posicionado nisso, e isso tem sido extremamente relevante nas discussões mundo afora para atrair investimento para o Estado. E aí nós estamos falando de investimento em geração de energia renovável, investimento em estruturas que usem esse tipo de energia, ou não abrem mão de usar esse tipo de energia, como data centers, por exemplo, né, que tem cada vez mais procurado e aberto essa discussão. E os investimentos que estão sendo feitos. Você vai aqui em Sidrolândia, nós estamos vendo uma mega fábrica de etanol, mas ela não só produz etanol, DDG e outros produtos, mas produz energia. As de celulose produzem energia. Então, alimentam um complexo de indústrias e empresas que vem na esteira desses grandes empreendimentos e que são extremamente importantes para o Estado, né? E nós estamos abertos a todos os setores. É claro que a nossa energia ela tem que ser desprendida aonde a gente tem mais competitividade. Tem alguns setores que nós vamos fazer um esforço gigantesco e, de repente, nós não vamos ter sucesso porque a gente não tem competitividade, né? Então, a gente tem que trilhar um pouquinho esse caminho do que é vocação natural do Mato Grosso do Sul. E aí não é produção de commodity, é industrialização, processamento, agregação de valor. Então, quando a gente fala assim, celulose. Bom, celulose tem uma base na floresta plantada. Ok, floresta plantada tem um conjunto de tecnologias, é uma atividade altamente sustentável. A tecnologia da indústria é muito grande. Agora, isso desdobra por uma série de outras indústrias importantes igualmente. Nós estamos buscando isso também, né? Então, é importante que a gente mantenha o ritmo de crescimento, investimento pela industrialização, que isso atrai serviço, isso atrai turismo de negócio, isso atrai uma série de outros investimentos importantes para o Estado. Agora,
para a gente melhorar, por exemplo, um setor que também é bem relevante é a questão da mineração. O senhor estava viajando e teve um debate interessante na Câmara, que veio até um representante do governo federal, ele dizia assim, que é inconcebível um estado como esse não ter o transporte ferroviário. O senhor vai tentar lutar por isso? Porque parece que do jeito que está, com a concessionária que está hoje, não tem como voltar. E sem isso é um atraso muito grande, né? Então, essa etapa já foi passada, né? Essa semana passada, o TCU ele definiu pela não repactuação. Então, essa etapa está vencida. Era o primeiro passo que tinha que ser tomado para a decisão. Logo antes de eu viajar, eu tive com o ministro Renan, né, e ele agora estão trabalhando, o Ministério dos Transportes, com as suas agências, na relicitação da Malha Oeste. Tá? Numa modelagem que eu achei bem interessante. Uma modelagem que privilegia os trechos de maior fluxo no primeiro momento, mas pega o conjunto dela. Então, assim, o governo federal não está parado diante da Malha Oeste. Né? Foi a primeira decisão a não repactuação, diferente da 163, que o melhor caminho foi a repactuação, o que estava sendo proposto pela empresa, e concordo com o Ministério, tá? E com a AGU, de não repactuar no modelo que estava proposto. Eu acho que foi importante a decisão, e agora vai abrir um novo processo de licitação de uma concessão, né, no modelo novo. E a gente está conversando aí frequentemente com o ministro Renan para poder agilizar o processo, que é o que nos cabe. Governador, assim, fora dos grandes centros, é essencial para um Estado atrair investimento oferecendo incentivo fiscal. E não vai mais ser possível com a reforma tributária. A estrutura logística vai ser o grande trunfo do Estado para atrair quem quer vir para cá? A logística e o ambiente de negócio. Eu acho que é um conjunto de ações. Quando a gente fala ambiente de negócio, nós estamos falando de desburocratização, de conversa direta, né? E por isso que a gente atraiu as empresas de potencial do Mato Grosso do Sul, porque isso faz muita diferença. E quando essas empresas âncoras vêm, a sequência elas já estão aqui. Então outras virão porque elas já estão aqui, né? De segmento contínuo ou de apoio e ação lateral a esses empreendimentos. Então, a reforma tributária tira o incentivo fiscal, agora a gente vai andar com as pernas próprias dentro daquilo que a gente é competitivo. A maturidade dos eixos logísticos é fundamental, estamos falando das rodovias, concessões que estão em andamento, da ferrovia, concessão que vai iniciar no governo federal, e as hidrovias. A gente falou da mineração, da ferrovia, olhando para o Brasil, olhando para o mercado externo, é a hidrovia o eixo, que já está sendo usado. A LHG, lá em Corumbá, está utilizando muita barcaça para poder exportar o minério de ferro via Foz do Prata. Né? E é um baita eixo logístico de extrema competitividade que viabilizou a empresa sair de 3 milhões de toneladas para 12, e com licença para chegar a 25. Então, veja a transformação potencial. Contrataram 1.800 pessoas em Corumbá. Né? Então, a gente tem que destravar. Agora, isso está posto. Não é um incentivo fiscal que vai fazer com que a empresa fique aqui. Né? É a competitividade dela no Mato Grosso do Sul. O senhor sempre tem falado do crescimento que está acima da média, mas recentemente o governo teve que se deparar com a frustração da expectativa de arrecadação. Isso se relaciona com o incentivo fiscal e esse movimento todo, a gente vai sentir nos cofres do Estado mais adiante o reflexo? Não, isso se relaciona com uma única rubrica, que é o gás. Só ele? Só ele, porque ele tinha um peso muito grande na arrecadação do Estado, né? O gás chegou a representar 23% da arrecadação do ICMS. O ICMS, como é que funciona, Maristela? O gás é produzido na Bolívia e ele passa pelo Mato Grosso do Sul através do Gasbol e vai para o Sudeste e ramifica para o Sul. E lá é consumido. Tá? Só que o total de gás, a gente não consome, para dar ordem de grandeza. Aqui é só a passagem, né? É a passagem. A gente consome uma parte, e com a industrialização isso aumentou, mas preciso dar um número, né? Isso eram 30 milhões de metros cúbicos por dia. A produção da Bolívia passando pelo Mato Grosso do Sul. Nós usávamos 2 milhões de metros cúbicos. Tá? Dos 30, 28 passava. Só que o tributo, o ICMS, incidia sobre os 30. E ficava aqui no Estado.
Então, chegou a representar 23%. Com o desinvestimento na Bolívia, né, esse volume ele foi caindo. Isso nos últimos 5 anos, não foi do ano passado para esse ano. Foi crescente essa Foi situação. crescente. Né? Então, abaixou para 27, abaixou para 24, foi abaixando. Esse ano, a expectativa são 9, 10 milhões de metros cúbicos. Do ano passado para esse ano teve uma redução muito drástica, um terço. Então, o que era 23%, hoje está em 8, 9%. Até porque as outras rubricas, em função do crescimento do Estado, cresceram a arrecadação do Estado. Só que ela foi drenada e compensada negativamente pela perda dessa arrecadação do gás. E isso não está sob ingerência nossa. Né? O gasoduto, a produção é da Bolívia, a Bolívia está extinguindo esse campo de gás lá por falta de investimento, desde que ela tomou aqueles ativos da Petrobras. Teve toda aquela discussão lá de trás do processo longo. Né? Nós estamos discutindo com a Argentina, com o Paraguai. Querem tentar aproveitar esse mesmo gasoduto para trazer gás da Argentina. Da Argentina. Esse é o nosso foco hoje. Já tive com o presidente do Paraguai, já tive com os argentinos. Nós estamos trabalhando nisso, mas não é projeto de curto prazo. E o curto prazo está a arrecadação do Estado. É isso que eu queria perguntar para o senhor. O curto prazo, o senhor está forçado a enxugar. O senhor determinou 25% a isso, né? E quando vai ter a primeira avaliação? Nos contratos possíveis, já reduziu a despesa em algumas ações. E por quê? Aí eu vejo alguns falar, o Estado quebrou, vai quebrar, não vai pagar salário. Não existe isso. Tá? O Estado vai pagar o salário, vai pagar 13º. Nós estamos em contingência, sim. Né? Até para preservar investimento. Nós estamos preservando os investimentos nos municípios, os investimentos estruturantes. Isso é muito importante para o Estado. Agora, existe sim uma pressão de gasto da máquina pública que é natural, que sempre existiu, só que a receita não correspondeu ao aumento dessa pressão em função da perda da arrecadação do gás. Tá? Esse é o quadro. E o nosso papel é atuar em cima da realidade. Né? Nós vamos continuar fazendo gestão desse orçamento para a gente preservar, claro, todos os serviços essenciais, salário de servidores, normal, e os investimentos. Né? E é o maior desafio. E para isso a gente precisa conter gasto onde não é absolutamente essencial. Vou migrar agora para falar com o senhor sobre política. Eu entrevistei recentemente o ex-governador Reinaldo Azambuja e ele dizia que era inteligente a estratégia do senhor ir para um partido que ainda o senhor não tinha dito e ele iria para o PL. Agora já está dito que o senhor foi para o PP e ele para o PL. Isso ajuda a sedimentar uma boa estrutura para a sua candidatura da reeleição, eventual candidatura à reeleição no ano que vem? Estela, essa eventual candidatura ela vai depender, ano que vem, dessa base partidária. Né? Eu fui para o PP, né, um partido sob a liderança da senadora Tereza. O governador Reinaldo ele deve estar caminhando para o PL, né, já anunciou isso e disse. E a gente tem outros partidos, né, que estão hoje na base, o PSD, o Republicano, o MDB, o próprio PSDB, extremamente importante, uma musculatura política importante aqui no Estado, e que a gente daqui para o ano que vem, a gente vai construir essa base política. E também concordo com o Reinaldo que é inteligente a gente, a partir dessa reforma política que está ocorrendo, em função da mudança de partido, nós estamos vendo assim, o MDB vai fundir com o Republicano, o PSDB pode-se fazer uma federação com esses partidos. Isso tudo está em andamento. Né? Então, eu tomei uma decisão partidária de ir para o PP pelo grupo político. Se sentiu confortável? Me senti confortável. Né? Como o Reinaldo está para o PL, também confortável. Já é uma base importante. E vamos buscar as parcerias, né, de partidos aliados, pensando nessa gestão do Estado do ponto de vista político. O senhor e o PT se afastaram, isso é um assunto que foi bastante discutido, não estão rompidos, porque eles dizem que vão continuar apoiando no que é de importante para o Estado. Politicamente, o senhor não perde muito, porque eles não estavam no primeiro escalão do governo, mas o senhor acha que ano que vem, eleitoralmente, isso pode, de certa maneira, lhe prejudicar? Porque foi um eleitorado importante na sua eleição no segundo turno, né? Não, foi, e assim, eu não tenho, eu faço política, Maristela, sem agredir as pessoas, né? Eu não encaro dessa maneira, eu sou muito de olhar o propósito e as ações. E a discussão ficou muito rasa de direita e esquerda, na minha avaliação. Eu acho que a coisa é muito mais complexa do que isso. Né? Precisa ser mais programática?
mais programática. A vida das pessoas, ela é o que é no dia a dia. E às vezes nós estamos discutindo coisas que não têm correlação nenhuma com a vida das pessoas. A gente tem que pensar em política pública que gere resultado, né, para as pessoas de uma maneira geral. E o PT tomou essa decisão de deixar os cargos, enfim, fazer essa ação política e que eu respeito. Né? Respeito porque existe uma discussão já em 26 da eleição nacional do ano que vem. Né? E assim, vai estar num palanque do presidente Lula, vai estar em outro palanque. A minha posição, ela é muito bem definida. O senhor está Né? num campo de centro-direita. Eu estou em outro campo Claro. político. E não abro mão dessa minha convicção, tá? Respeitando todas as outras. Né? Esses dias eu participei de uma reunião lá em Brasília com os governadores, com os pré-candidatos a presidente, com os presidentes de partido, né, que são meus amigos, converso com todos. E é esse o grupo que eu estarei trabalhando 26 na eleição, sem desrespeitar ou sem valorizar as relações administrativas que a gente tem. O senhor vai continuar mantendo bom contato com o governo federal? Claro, da minha parte, com certeza. Né? Se é uma decisão do governo federal de politizar a relação, nunca o fez. Tá? Eu sempre deixei isso claro também. Sempre teve uma postura de relação administrativa, como eu tenho com 79 municípios. Tem prefeito que é da base, tem prefeito que não é. Eu não mudo minha relação administrativa com nenhum deles. Tem prefeito que me apoiou, tem prefeito que não me apoiou. Eu não posso me pautar por isso para discutir ação administrativa. A gente está falando de num eventual cenário. Essa semana na Assembleia, por exemplo, o deputado Catan sinalizou que o grupo dele, que está mais à direita, né, hoje ele é do PL, quer ter um nome próprio, e o PT também se articula. O senhor acha que vai se configurar isso, um cenário disputado ano que vem? Isso aí pode ser. Eu acho que essa decisão ela vai se dar ao longo do ano. Né? A minha candidatura ainda depende de uma discussão partidária. Né? A gente não é candidato da gente é candidato de um grupo político. Né? Então vai passar pelo PP, vai passar pela União, vai passar pelo PL, vai passar pelo MDB, pelo Republicano, né, pelo PSD, vai passar por um conjunto de partidos aliados e que nós vamos discutir e debater. Uma vez entendendo que para representar esse grupo na majoritária seja o Eduardo, eu estarei à disposição para isso. Eu queria fazer para o senhor agora umas perguntas mais pessoais. A gente não pode dizer que exercer o poder é um fardo porque é uma escolha. Né? O senhor está na sua primeira posição de mandato e já transcorreu quase 3 dos 4 anos. É pesado o exercício do poder? O senhor acha que envelheceu, se cansou em alguns momentos? A gente vê que muitas autoridades envelhecem, o cabelo fica branco, isso às vezes é visível. Não adianta dizer que é tranquilo. Não é tranquilo. É dedicação, é comprometimento. Eu sou uma pessoa que não consigo, e aí é de cada um, né? Eu não consigo fazer as coisas pela metade. A hora que eu me comprometo com algo, eu me dedico àquilo. E eu me dedico muito ao governo. Né? Me dedico muito ao Mato Grosso do Sul. Eu e minha família. Isso eu queria emendar dizendo isso. Assim, a vida pessoal fica muito bagunçada. Eu estou numa fase de vida, Maristela, meus filhos estão encaminhados, né? Eles não moram mais comigo e com a Mônica, estou eu e ela em casa. E ela tem sido uma grande parceira. E desde o início, antes de se tornar candidato, essa discussão ela foi em família. Né? Não só com meus pais, com meus irmãos, sobrinhos, filhos. Ela é uma decisão coletiva, né? Não é uma decisão pessoal. Porque senão não vai. Né? Senão a gente vê o que acontece tantas situações políticas de um afastamento, de um esgarçamento do ambiente familiar. Né? A gente preserva muito isso. Eu preservo muito a minha intimidade, a minha vida pessoal. Seu tempo em família. Meu tempo em família. Eu procuro valorizar demais isso. Né? E tudo que eu faço, eu viajo. Quando pode, eu estou junto com a Mônica. A gente convive junto. Ela preferiu e acho ótimo não ter cargo nenhum no governo. Né, porque ela cuida das nossas coisas também, ajuda nos nossos negócios, mas está sempre muito presente no governo, naquelas agendas e pautas que ela entende que ela pode contribuir mais, está sempre ouvindo também os secretários, as pessoas envolvidas, isso ajuda demais. Né? Então esse é um comprometimento nosso, não é meu. Né? Agora, muito pesado.
Eu trabalho 16 horas por dia, 15 horas por dia, não tem sábado, não tem domingo, é agenda, é trabalho, e isso faz parte do processo. É como você diz, é uma escolha, eu não reclamo um minuto. Ó, a vida, está demais, está difícil. Não, eu agradeço a Deus todos os dias pela oportunidade de eu passar um período podendo servir a nossa gente e aprender o tanto que eu estou aprendendo. Né? Eu agradeço todos os dias. Não tem nada mais gratificante do que você enxergar o resultado de uma política pública transformando vidas e diretrizes e rumos, né, de um Estado. Isso, para mim, é algo que eu vou levar, né, o resto dos meus dias aí, como não só um grande aprendizado, mas muita gratidão, né, a tudo que aconteceu. Governador, eu queria agradecer ao senhor por ter vindo aqui conversar com a gente, falar inclusive um pouco da sua vida pessoal, né? E desejar sucesso nas medidas que tragam sucesso para o Estado também, né? Porque o sucesso do seu esforço é também o sucesso da economia, da vida das pessoas, né? É isso. Obrigado, Maristela. Eu que agradeço, sempre um bom papo aqui na íntegra, né? E me coloco à disposição para esclarecer temas, discutir assuntos. Acho que vocês cumprem um papel fundamental, né, na informação da sociedade. Às vezes é difícil, né, você chegar nas pessoas, e as pessoas também têm questionamentos, têm dúvidas, e vocês fazem esse elo de maneira muito apropriada. Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho.